Não tem problema, não tá? Não. Era bom ler esse rastro aí. Olá, 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 tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver se está chegando. Esperar o pessoal falar comigo aqui. Vamos ver aqui. Vai compartilhando. Aqui 15 minutos no RC, minha gente. Deixa eu falar com você. A gente vai entrevistar o vereador macaense e candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Marcel Silvano. Eu quero agradecer você. Já está Solange Duarte chegando por aqui. Obrigada, Solange. Falar para você, a gente está fazendo uma série de entrevistas, né, com os candidatos aqui na nossa cidade, a nossa região, melhor dizendo, mas que estão passando aqui na nossa cidade de Cabo Frio, onde fica a redação do RC24H. Alguns assessores entram em contato conosco, garantia, minha internet não está funcionando muito bem. Segura aí, gente, que eu vou tentar conectar no candidatos a deputado federal, estadual, senador e até os candidatos a governador, né? Passar por aqui, quiser bater um papo com a gente vai conversar para saber das ideias, o que pensa, o que vai se comprometer com o povo quando se vencer a eleição, né? Então, na oportunidade... Funcionando bem a internet aí? Vocês estão conectados aí? Vocês estão? Quem tá vendo aí? Bom, tá aqui, ó. Tá aqui Márcia Silvano. Márcia, deve ser meu primo, Márcia Silvano. Conhece? Ela é daqui de Cabo Frio. Ai, que legal. Carlos Alberto, obrigada, Carlos. Ariane Borges, obrigada, Ariane. Tiago Souza, a galera que já tá ligada aqui com a gente. Olha aqui quem tá comigo aqui, ó. Marcel Silvano. Marcel é jornalista também, mas agora ele é vereador da oposição em Macaé. É o único. Não, hoje somos 5 na oposição. 5 na oposição, mas é o único vereador petista. Do PT, o único da região toda. Isso aí. Agora a gente vai fazer aquela entrevista para os petistas apaixonados, aquela galera que torce pelo PT. A gente trouxe aqui ele que é vereador, mas hoje deseja conquistar uma vaga na Alerj. E a gente vai aproveitar para conversar com ele para saber por quê que ele deseja e por que ele está vindo aqui para tentar conquistar teu voto. Vou virar a câmera para ele para a gente conversar. Espera aí. Olá, Marcel, tudo bem? Tudo bom? Marcel tá aqui com uma galera grande, ó. Stephanie, o Saad. Stephanie, Saad. Professor Serjão. Professor Serjão. E o engenheiro Luciano. O Luciano é o único que está a caráter. Veio de vermelho. Tudo bem, meu amigo? Obrigada pela sua visita. Claro, nós estamos aqui com toda satisfação. Na verdade, é um dos grandes compromissos que a gente tem é apoiar a mídia alternativa, as pessoas que têm disposição de comunicar o que acontece na vida da gente, rompendo com as grandes redes, com aqueles que ditam as regras e as notícias do dia a dia. Eu acho que o seu papel aqui que tem sido muito bem cumprido na região. A gente não podia deixar de vir aqui, já tive aqui semana passada nós conversando um pouquinho, e hoje conversar com a turma que te acompanha. Isso é importante para nós, importante para apresentar a nossa trajetória e as expectativas que a gente tem para o que vem para frente, né, do que vem por aí. Maravilha, então, Marcelo, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos aqueles que participam aqui do 15 Minutos na RC, né? Na campanha, por que você acha que o eleitor deveria confiar o voto em você em detrimento dos outros candidatos? Isso. Renata, eu acredito, primeiro, que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história do Brasil, mas na história do Rio de Janeiro é como se o Brasil está num buraco fundo, né, tá no fundo do poço. O estado do Rio de Janeiro conseguiu chegar num buraco ainda pior, ainda mais grave, ainda mais profundo, né? E eu acho que se parece muito com o que Macaé viveu em 2012, né, num final de um processo histórico muito desgastante, em que as pessoas estavam muito sem esperança lá em Macaé, e ali nos convenceu a partir para a disputa eleitoral, né, a deixar apenas a disputa política nos movimentos sociais. A minha caminhada de base, de construção de consciência, ela começa nos grupos de jovens da Pastoral da Juventude, passa pelo movimento estudantil,
e depois para a nossa formação de comunicação social, de jornalista, para entender o mundo e para formar a consciência crítica e a disposição de transformar a realidade. Então, em 2012, eu disputo a minha primeira eleição em Macaé, ganho a eleição num momento muito parecido em que as pessoas não se sentiam representadas e muito menos percebiam que aqueles eleitos ou aqueles que exerciam mandatos que definiam as políticas públicas não conseguiam dialogar com a realidade, com a necessidade da população. Então eu acredito que o Estado do Rio está vivendo um momento muito parecido e não seria a hora de ficar quieto, sentado na minha cadeira de vereador em Macaé e não me colocar à disposição da sociedade para essa disputa. Então acho que o Estado do Rio de Janeiro tem a oportunidade de conhecer uma novidade nessa disputa para deputado, que a gente está se colocando à disposição para a Assembleia, que tenha condições de dialogar com diversas demandas, mas que principalmente o interior do Estado, a região aqui, Lagos, Norte, e o Estado do Rio de Janeiro como um todo, né, não dá mais para separar o Estado do Rio de Janeiro, porque as crises que a gente tem visto na televisão, nas notícias, nos jornais, elas estão muito profundamente relacionadas com a nossa região. Então a gente tem condições hoje de apresentar propostas que sejam propostas a partir do interior, a partir da região Norte, Lagos, mas que tenha condições de transformar o Estado do Rio de Janeiro para melhor. Isso é o que me estimula a fazer esse debate, né? Isso é o que me estimula a estar nessa disputa. Você é atuante na capital do petróleo e a gente percebe que muitas vezes Macaé e Cabo Frio têm uma dificuldade de dialogar, embora sejam cidades próximas e muitos do que prestam serviço para as plataformas em Macaé e as empresas de Macaé residem aqui em Cabo Frio. Como é que você entende essa distância? Ao mesmo tempo próximas, mas distantes, porque a gente vê que elas não dialogam politicamente. Você é um dos poucos que está vindo aqui tentar buscar um eleitorado, convencer um voto. Qual que é esse problema desse diálogo Macaé, Cabo Frio e região dos Lagos, que inclusive não consideram a mesma região, né? Isso é um erro estratégico e é um erro de visão regional, de desenvolvimento regional e de integração. Primeiro a gente tem uma coisa que dialoga, né? A população de Cabo Frio, nessa eleição suplementar agora, ela apontou pela vontade de fazer o enfrentamento e de combater os equívocos do PMDB. Né? Isso tanto no estado do Rio quanto nos municípios. Lá em Macaé a gente faz oposição a um governo do PMDB que tem se atrapalhado muito nas políticas públicas e nas prioridades. Bom, isso é um primeiro ponto, já de diálogo entre a minha atuação e a minha disposição com o que a população de Cabo Frio decidiu agora, né, no último mês. Mas eu acho que tem uma questão física que nos afasta geograficamente. O primeiro é a estrada, né? Você tem uma estrada que é a RJ 106, que precisa ser duplicada, que precisa melhorar o acesso e o trânsito entre nós para que a gente se sinta integrado, para que a gente, de fato, se perceba enquanto uma região que dialoga, infelizmente, com os mesmos problemas. Problemas de desemprego, problemas de violência, problemas de falta de educação pública de qualidade, problemas que estão perpassando a vida da gente, estão piorando a vida da gente. E, infelizmente, há um pensamento na nossa região que deveria ter sido já superado há muito tempo, de que nós vamos resolver os nossos problemas isoladamente. Isso não é verdade. Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, Arraial, São Pedro, Búzios, a gente não vai conseguir superar os nossos problemas, que são muito parecidos, isoladamente, pensando sozinhos. Nós precisamos organizar melhor, por exemplo, uma organização que é chamada Umpetro, que e tristes para todos nós, né? Macaé, nos últimos 3 anos, teve muito desemprego, muito posto de trabalho fechado, e isso é muito triste, são famílias vivendo dificuldades enormes. Em Cabo Frio, os dados também são dados que nos chamam a atenção. Nos últimos 2 anos, cerca de 2 mil vagas de trabalho fechadas, as pessoas sendo desempregadas, principalmente no mercado imobiliário,
né, e no comércio varejista. Então é importante que a gente tenha alternativas para conseguir superar o problema quais do são essas desemprego. alternativas? A gente percebe que já identifica bem, conhece os problemas, mas mais do que conhecer os problemas, as soluções Exatamente. que um pretenso candidato ou um pretenso deputado tem para esses problemas que você já conhece tão bem. Então, Renata, o desenvolvimento econômico e social da nossa região precisa ser tratado de maneira concreta, séria, né? E precisa de investimento público para isso. E nós temos um tesouro aqui, um patrimônio da região, um patrimônio do Brasil, do povo brasileiro, que é o petróleo, que retorna para todos os municípios muitos recursos, que são os recursos dos royalties do petróleo. A previsão é que até 2030 esses recursos tripliquem no estado inteiro. A gente acabou de ver isso, está começando agora? Começando a acontecer. Já estavam retidos, já estão sendo repassados e aí a tendência é que eles entrem numa escala crescente, não é isso? Os nossos municípios já estão batendo recordes, dessa região toda estão batendo recorde de arrecadação. O último mês, o mês de julho, foram arrecadações que chamaram muito a atenção. Então o que a gente espera e vai defender é que os royalties do petróleo sejam o potencial de investimento em políticas, em ações de governos que estimulem o mercado. Por exemplo, buscar formas do governo do estado com os municípios estimularem a habitação popular, estimularem a construção de moradias populares para superar a favelização, que é um dos problemas também, as ocupações irregulares, que dialogam muito entre nossa região aqui. Isso gera emprego, isso gera desenvolvimento, isso gera recurso para as pessoas. É buscar uma forma de qualificar, principalmente nessa região daqui, o turismo de uma forma não apenas de propaganda, mas um turismo organizado, bem feito, que gere emprego, renda e alternativas econômicas para a população. Mas de que forma, especificamente, um deputado pode ajudar? Pode, eu acho que ele pode levar esse debate para o governo do estado ser parceiro nisso. Né? Não pode o deputado, isso foi um erro histórico nosso, de todos esses municípios aqui. Os candidatos a deputado, eles tinham uma intenção e era quase era quase uma obrigação. Você é candidato a deputado para ser candidato a prefeito depois. Né? E aí você minimiza, você diminui o papel do deputado na busca de soluções concretas. Então, assim, o governo do estado precisa ser parceiro dessa região. O governo do estado precisa investir nessa região, investir com qualificação profissional, investir na infraestrutura, que é uma questão que nos atrapalha muito para gerar emprego ou para facilitar o fluxo de quem trabalha e mora em região, trabalha em Macaé ou mora em Cabo Frio, mora em Unamar e trabalha em Macaé ou em Rio das Ostras, é que nós não temos uma dinâmica que é a nossa realidade, que a gente não entende a realidade que a gente vive para transformar as políticas públicas. Bom, a gente tem hoje aí, pelo menos aqui em Cabo Frio, 2 deputados com mandato, que inclusive são candidatos à reeleição, são naturais da cidade e não sei se você sabe, mas aqui o pessoal de Cabo Frio é super bairrista. Sim. Então, nós temos 2 deputados. Sim. Pelo que você está falando, você não considera o mandato deles assim dentro da sua expectativa de atuação. E aí a pergunta específica, como é que convence esse eleitor que não gosta de votar de gente de fora de desistir de apostar o voto dele naqueles que já são, hoje têm mandato e que estão tentando desenvolver projetos para melhorar essa área que não tem conseguido dentro dessa sua perspectiva? Como que você convence? Assim? O que você tem que dizer? O que te diferencia desses que hoje lá ocupam vaga? Isso. Primeiro que a gente conhece a região, né? A gente conhece a região com muita clareza e com muito estudo, né? Os dados confirmam que a nossa região, de Cabo Frio a Campos, nós vivemos uma dinâmica de metrópole. Né? Então, nós não temos solução para as nossas políticas e para os nossos problemas da vida, para o transporte, para a moradia, para o saneamento, para a violência, para a superação da violência, para a educação e para a geração de emprego e oportunidades, sem ser integrados como uma metrópole, como uma região metropolitana. Né? Então a gente já é entendido como uma região metropolitana por quem estuda desenvolvimento urbano e desenvolvimento regional. Isso é um ponto importante. Normalmente os nossos representantes dessa região não entendem essa dinâmica, não conhecem essa dinâmica ou fingem não conhecer. Eu confesso
que vejo pouco notícias de como estão atuando esses deputados que representam não só a região dos lagos, mas a região norte, noroeste, fluminense também. Muito tem o interesse de ocupar o espaço na Assembleia Legislativa, ter uma cadeira na Assembleia Legislativa para virar base de sustentação dos governadores de estado. E nós vimos o que Prococ deu, né? A quantidade de deputados, inclusive dessa região, que fazem parte de um grande sistema político que faliu o estado do Rio de Janeiro e que desmoralizou a política no estado e por isso faz a população de Cabo Frio, de Búzios, de Macaé, de Campos, principalmente, não é nem desistir dos projetos que eles sempre votaram, é não querer sair de casa para votar. Então a grande tarefa e o que a gente vai precisar convencer é que existe uma oportunidade da região, que conhece a região, que sabe a dinâmica que a região tomou nos últimos 10, 15, 20 anos e que pensa soluções para isso, né? Que a gente precisa superar problemas que são históricos, mas que a gente vai superar integrando a região, conversando com os prefeitos, conversando com as representações sociais e políticas dessa região, sem bairrismos, sem extremismos, sem isolamentos, mas principalmente com a liberdade de não estar preocupado em fazer carinho, afago ou dever favor para os governadores de estado. A gente não tem isso, né? Então essa é uma primeira diferença importante da caminhada que a gente tem travado e das possibilidades que a gente tem apresentado para essa população, é identificar essa diferença na escolha. E o segundo ponto é discutir as políticas públicas concretas, que aí a gente vai construir com cada setor que a gente conversa, com os movimentos, com os servidores, com os profissionais da educação, com a juventude, com a cultura, para construir quais são as prioridades. Isso a gente precisa fazer e tendo um mandato, como a gente já, no nosso mandato de vereador em Macaé, a gente atua dessa forma, construindo coletivamente as soluções, as saídas. A gente tem pistas, essas pistas a gente coloca no nosso programa eleitoral, né? E essas pistas a gente está um pouquinho conversando aqui. Nós temos que melhorar o transporte público, romper com os monopólios, romper inclusive com um monopólio que é muito poderoso da 1001, que opera preços caros, que dificulta o acesso da nossa região entre nós mesmos. Um dos pontos que Chaves, para a sua campanha, é que a gente fisicamente esteja integrado. Do monopólio da 1001, por exemplo? É discutir profundamente qual o modelo de transporte público essa região tem para ela, de que forma ele é oferecido, quem opera e de que forma a população se sente bem ou mal usando esse transporte e pagando caro por ele. Caro por ele, isso que eu ia te falar. Há uma reclamação muito grande de quem trabalha em Macaé ou vice-versa, do preço da passagem. Exatamente. Você, então, está dentro do seu planejamento. Nós estamos discutindo muito transporte público, né, Renato? Porque tem uma questão que é o direito primeiro o direito de ir e vir, mas o direito de acessar a cidade e a região, né? É uma região linda, cheia de oportunidades, cheia de possibilidades e que integra mais do que o lazer, o turismo e tudo mais, é uma região que integra o direito ao trabalho, o direito à sustentação das famílias. Então não se pode levar 2 horas, 2 horas e meia por conta de uma estrada precária e de um transporte ruim para sair de Cabo Frio, para trabalhar em Macaé, ou para sair de Macaé e vir dormir em casa, reencontrar as famílias e chegar aqui com dignidade num tempo razoável, num preço razoável. Isso é uma coisa que a gente vai discutir com muita firmeza. O transporte público é o direito que a gente tem a ter uma região integrada. E aí a gente supera o que a gente falou lá atrás. Por que a gente não se sente uma região integrada e acha que é muito separado? Eu acho que uma questão física, concreta, é a dificuldade de transporte público e a dificuldade das nossas estradas precárias e que precisam ser vias de fato que nos interliguem. Mas é um desafio, creio eu. Como é que está sendo nesse momento? O político, de maneira geral, está altamente criticado, dificuldade, a gente tem ouvido muito de pedir voto. Como é que está sendo isso para você? Especialmente porque você é do PT. Sim. E nós estamos numa área que tradicionalmente é mais conservadora, é mais à direita na política. Como é que está sendo isso para o Marcel, candidato? Isso, a gente lida com isso com muita tranquilidade, lógico, que a gente avalia todos os cenários, a gente avalia os desgastes, a gente não tem... Está difícil pedir voto? É difícil em um setor, que é o setor que acompanha pouco a política, né? O setor que está mais próximo, que é engajado, que tem militância, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os movimentos de cultura dessa região, né, ele reconhece a atuação da gente. Então a questão partidária ela é
um ponto, e é um ponto de debate importante de fazer. Todos os partidos têm seus problemas. E eu sempre tive uma questão que é ligada à minha história, né, que venho dos movimentos sociais, que discutimos alternativas para o país, o desenvolvimento social, a igualdade, a busca por justiça social e garantia de direitos à vida e a respeito e a liberdades. O Partido dos Trabalhadores sempre foi o partido que eu militei. Eu, com 16 anos, me filiei ao PT, 16 para 17 anos. Então, eu não acredito que a democracia é feita pulando de partido em cada momento da conjuntura. A democracia ela se fortalece quando a gente transforma a realidade a partir dos desafios. Os problemas da democracia brasileira estão colocados aí. Não são exclusivos de um partido só, não são exclusivos de uma liderança política só ou de um recorte ideológico só, da esquerda ou da direita. É um problema que a gente estava conversando um pouco mais cedo aqui, é um problema daqueles que alugaram a política para fazer da política espaços para se beneficiar mais, ou economicamente, ou mesmo de poder, que são as grandes corporações financeiras e tal. Mas nós temos andado nas ruas e sendo muito aceitos, nós temos sido muito aceitos pela diferença que é a atuação. Quem acompanha um pouco a política em Macaé e as disputas colocadas em Macaé, sabe bem que pode respeitar a nossa maneira de atuar, que a gente atua de maneira democrática, ouve as críticas, constrói juntos saídas para elas, mas que não tem nenhuma possibilidade das pessoas acusarem da gente estar embolado nessa lambança que foi feita na política no Brasil e que o Estado do Rio é a fotografia do Brasil para o mundo, né? E tanta gente tem demonstrado os desastres que foram as suas atuações na política. Então a gente constrói pela base, conversando com as pessoas, com os movimentos sociais, com quem acredita que pode transformar a vida das pessoas pela política. Criminalizar a política não é a nossa saída, não é a nossa solução, por isso que a gente está disputando. Né? Tá, aqui a Evanilda Lima comentando, no discurso mas na prática muda de postura. O que você tem para dizer para ela? Eu acho que ela pode entrar na minha página no Facebook, no meu canal no YouTube, no Twitter, pode ir a Macaé conhecer a gente lá no mandato, no gabinete do vereador Marcel, lá o gabinete número 12, né? E pode acompanhar nosso trabalho, que você vai perceber que não é assim. É lógico que o parlamentar não consegue resolver as coisas de maneira imediata e de uma hora para outra, né? Ao contrário, é um trabalho de convencimento, de parlamento, né? Da fala, dos debates, dos discursos, das ideias, mas também é o papel de cobrar soluções. Essa tarefa nós temos cumprido e cumprido bem. Eu acredito que se você olhar o trabalho que a gente já tem realizado, já pelo segundo mandato em Macaé, você vai perceber que não é assim. O discurso e a prática, eles são bem associados, eles são bem coerentes, né? E isso que me levou, no momento de talvez a crise mais profunda que o Partido dos Trabalhadores tenha enfrentado, em 2016, eu ter, na minha segunda disputa eleitoral, ganhado a segunda eleição em Macaé. Então isso eu acho que não cola com a gente, a história de falar e não cumprir, ou de o que fala, atuar de maneira diferente. Isso não. Isso pode ficar tranquilo, é só acompanhar nosso trabalho. Marcelo, olha só, nosso projeto são de 15 minutos, a gente já está com 23 minutos e meio com você, acho que a gente já pode se despedindo. Sim. Aquela sua fala oportuna para sensibilizar quem está te acompanhando, quem gostaria de escolher um candidato e está pesquisando ainda, fica à vontade. Renato, quero agradecer você pela parceria, pela disposição, né? E por a gente estar aqui, a gente vai se encontrar mais, a gente vai conversar mais, eu tenho vindo muito aqui, né? Porque as pessoas que estão ajudando a gente a construir essa caminhada são pessoas que exigem muito nossa presença, nossa participação, porque estamos construindo um programa juntos e um projeto juntos de transformação das representações políticas aqui na região, mas eu acredito que uma coisa que é fundamental, Renato, nós estamos convencidos de que essa região precisa conversar mais, precisa estar mais integrada para superar os grandes problemas. Quando as políticas públicas não funcionam, o resultado é o aumento dos índices negativos de desemprego, de desespero, de desesperança e de violência e de morte, né? E nós queremos superar isso, ajudar a debater soluções para que nós não tenhamos mais como dado concreto uma região tão importante, tão bonita, cheia de oportunidades e vocações entre os municípios, talvez os principais municípios dessa região aqui, Lagos, a região da Costa do Sol,
entre os 10 municípios do estado do Rio de Janeiro mais violentos, 4 são daqui, né? Búzios, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio. Isso é uma questão lamentável e a gente tem certeza que pode colaborar nas discussões da superação dessa realidade que nós estamos metidos, mas que não podemos perder a esperança de que nós podemos superá-la. Então, por isso que a gente está nessa disputa. Não perder a esperança, não desacreditar nem da vida e nem das pessoas, né? Aquela história que o Gonzaguinha dizia bem, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Isso a gente tem e por isso que a gente disputa a política para tentar fazer a política um espaço melhor povoado. A gente quer povoar bem a política e ocupar bem esses espaços, viu? Por isso a gente tem certeza que a turma vai acompanhar a gente aí nas nossas atuações até 7 de outubro. Tá certo, então. Marcel, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação por aqui. Beleza. Agradecer aí a galera que chegou junto com ele aí também pela visita, né? E lembrei, o Marcel tocou num ponto importante, né? A gente tem que mudar quem tá lá atuando pela gente e não acabar com a democracia, não é satanizar o político, né? É escolher melhor o político que você vai dar o teu voto. Por isso que a gente está fazendo essa série de entrevistas. Eu quero lembrar para você que daqui a pouquinho também ela vai estar no portal RC24H. Fizemos esse bate-papo com o Marcel. Esquecemos até de falar, né, Marcel, que está pensando em fazer aqui um encontro para discutir formas das pessoas controlarem, ter mais... Royalty. Nós queremos discutir como que o povo controla os royalties do petróleo. É muito dinheiro para ficar na mão de pouca gente. Então o povo tem que participar dessas discussões. O povo tem que estar mais interessado, né, Marcelo? Tem. Não adianta ficar só no Facebook com raiva de todo mundo, xingando. Você tem que estar lá, participando da reunião da sua associação a rede de social base. é importante, mas a vida da gente está na rua, está nas praças e está na eleição também. E não desistir de votar não, gente. Vamos votar, porque é importante e a única forma de a gente melhorar a democracia é votando e exercitando essa democracia cada vez mais. Nada de ditadura militar. Um beijo grande, Marcelo. Um abraço. Galera, muito obrigada. Depois a gente se fala. Tchau, tchau, pessoal do PT aí, ó, os petistas todos aí. Tchau, gente.